Irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite. Irmãos que estejam presenciando esse momento pela internet também, boa noite. Já que estamos possivelmente indo ao mundo, é uma responsabilidade enorme quando se vai ao mundo, para não fazer um mundo de besteira. E o tema é lidando com a depressão em família. Mas antes de falar do familiar, tratando com o depressivo em contato com o familiar, eu quero traçar um viés de depressão nas pegadas de Alírio Cerqueira Filho, meu conterrâneo, mato-grossense, psiquiatra lá de Cuiabá. Tem vários livros, quando vocês tiverem ocasião, leiam-os. Existe um deles que chama Depressão e Obsessão, duas faces de uma mesma doença espiritual. Então eu vou fazer um pequeno ângulo da depressão sob o ponto de vista espiritual. A doutora Gabriela Gervásio, com muita proficiência, falou à luz da psiquiatria da depressão, cuja palestra eu assisti e reassisti, muito boa. E ela realmente sem nenhum outro adjetivo, extremamente profissional e qualificado. Aquela depressão que vocês viram, que ela falou, do problema neuroquímico, etc., não vai ser a minha fala. Embora, como psicanalista, poderia me enveredar, mas seria repisar o assunto que vocês já ouviram. Vamos pensar o seguinte: André Luiz fala que nós temos centros de força, ou, como alguns dizem, plexos. Declaradamente, André Luiz coloca 7 centros de força. E como falou-se a Gabriela aquele dia, a depressão toma o corpo como um todo. Mas às vezes ela se instala mais em um centro de força do que em outro centro de força. E eu quero trazer para a nossa reflexão isso. Nós temos aqui um centro de força chamado frontal, ou um plexo, como alguns dizem, frontal. Centro de força seria do lado do perispírito, do nosso corpo espiritual. E plexo seria do lado do nosso corpo material. Nós estamos falando aqui no aspecto do corpo material. Esse centro de força aqui, esse plexo frontal, ele é responsável pelos pensamentos. O que nós pensamos, como nós pensamos. Quando a depressão ataca esse centro, ela dá um sinal diferenciado. Ela deixa de ser aquela depressão que leva para a cama, que o sujeito fica prostrado. Não, é uma depressão ativa. É uma depressão de excessivo pensar. Diria Augusto Cury que instalaria uma síndrome do pensamento acelerado. A pessoa ficaria, embora deprimida, pensando, como se fosse uma metralhadora, uma R-15. Mas deprimida. Ela pensa, mas não tem motivação. Ela pensa, mas tem outros tantos sintomas de depressão que a doutora Gabriela tão bem tratou, mas é o pensamento que está sendo o lado que está ocorrendo o fisgar da depressão. Então vamos olhar para nós mesmos e vamos observar como é que está o nosso pensamento. Está acelerado? Está mais otimista ou mais pessimista? Se ele estiver muito pessimista, sinaliza, se não for de personalidade, um traço de caráter, porque tem gente que já é pessimista desde o útero. Verdade. Não quer nem nascer. Enrola o cordão no pescoço para tentar suicídio. Brincadeira. Mas acontece, né? Acontece. Né? Então, tem que ser que é da personalidade você ser pessimista. Você encontra com ele, ele te conta uma história triste.
Você reencontra com ele, ele te reconta a história dele. Eu que sou cego, falo, fulano, Renan, vamos mudar de lado de calçado. Porque senão ele vai me deprimir. Tá? Isso é do temperamento do ser. Isso não é um quadro episódico ou um traço depressivo. Quando não for um traço de personalidade, quando for um traço depressivo, e estiver bagunçando o pensamento, vai priorizar o aspecto negativo. Desculpa. Sem problema. Sem problema. Porque como é que nós vamos saber quando é um traço depressivo ou não? Quando nós mudarmos de hábito. Eu gostava de andar de bicicleta. Adorava andar de bicicleta. Eu não gosto mais de andar de bicicleta. Eu gostava de conversar com o Júlio, com uma pessoa adorável, o conheci pelo WhatsApp, admirei pela risada, me cativou muito mais ainda pessoalmente. Quer dizer, não quero mais conversar com o Júlio. Não, sabe, estou com um pensamento assim, negativo, transitando sem parar. É uma depressão que está instalada no centro de força frontal. É de caráter espiritual e está instalada no centro de força frontal. Antes eu quero fazer um parênteses, que é bom deixar claro. Depressão é doença. Tem CID-10. Precisa de remédio. E geralmente acompanhado também de um tratamento psicoterápico. E centro espírita é fantástico na recuperação do processo depressivo. Lá adiante eu vou dizer. Aqui é o centro de força laríngeo. Quando eu me sinto desempoderado, quando eu me sinto, não vale nada, não sirvo para nada, faz isso, eu não dou conta mais, etc, etc. Em regra, é a depressão instalada neste centro de força, no laríngeo. Quando os meus sentimentos estão muito em descalabro, meus sentimentos estão extremamente instáveis. Uma hora eu sinto amor, outra hora eu sinto raiva, outra hora pode ser um quadro depressivo instalado no centro de força cardíaca. Quando eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, na alimentação, para mais ou para menos, pode ser um quadro depressivo instalado no centro de força gástrica. Quando eu estou sem energia, não dá mais energia nenhuma. E, aliás, a depressão tem um viés inconsciente no ponto da energia. Quando nós estávamos na época glacial, tudo congelou. Nós fomos para a caverna. Ainda sentíamos um pouco do cheiro do cio. Congelou tudo. Congelou a mulher, congelou o homem. Ou seja, o mundo ficou lá fora extremamente congelado. Nós ficamos quietinhos no escuro, sem nos mexermos para sobrevivermos. Olha que interessante. Foi embora a libido. Nós não sabíamos mais o que era energia. Né? Quando alguém diz para mim assim, eu acho que eu estou deprimido, geralmente eu começo levantando esse aspecto inconsciente da depressão, que é essa vontade de ficar no escuro, quieto, e essa perda da libido. Eu fui fazer uma palestra para 500 homens, numa, acho que é CIPAT, negócio assim, esses trem de... Prevenção do acidente. Isso. 500 homens. Quando eu cheguei nesse aspecto, eu senti como psicanalista alguns emudeceram. Falei, aí tem.
Porque homem, se existe um bicho que gosta de contar vantagem nesse campo, é homem. Quando começa a contar vantagem, porque está em desvantagem. Verdade. Propaganda exagerada. Quando exagera para frente, é porque o negócio está para trás. Quando começa a contar carrão, é porque é preciso projetar alguma coisa que diminuiu. Tá? Observem bem. Né? E é geralmente no centro de força esplênico que está instalado aquele processo depressivo, desvitalizante. E quando também cai mesmo a libido, muito, cai ou exagera, porque tem dois aspectos, se a gente pensar numa depressão bipolar, tipo 1, na fase maníaca, o sujeito vira um garanhão, a mulher vira uma loba, é o centro genésico que está ligado à depressão. Esses centros de forças favorecem muito o processo obsessivo na depressão. Favorecem muito a vampirização, por exemplo, no esplênico, no genésico. Favorece muito situações de extremo acabunhamento na parte sentimental, no centro de força cardíaco, mas quando ataca o centro de força coronário, que liga-nos com o mundo espiritual, aí o risco do suicídio é enorme. Porque aí pega o ponto de ligação nosso, encarnado, com o mundo espiritual. Aí a ideação suicida começa e as realizações suicidas se dão. Então é preciso ter muito cuidado e observarmos se estivermos alguém que a gente conhece que esteja passando um processo depressivo. É importante observar isso. A medicação ajuda, não tenha dúvida. A psicoterapia, não tenha dúvida. Mas a água fluidificada, o passe, a sessão de desobsessão, para casos mais sérios, não tenham a menor dúvida, a vinda ao centro espírita, as palestras, não tenham a menor dúvida que ajudam o equilíbrio desses chakras, desses centros de força. Favorecerá muito positivamente a medicação, favorecerá muito também positivamente a psicoterapia. Eu queria dar esse enfoque de depressão por esse outro ângulo, que não foi o ângulo da doutora Gabriela, porque ela tratou um ângulo científico. E deixo como bibliografia para vocês depressão e obsessão. Duas faces de uma mesma doença espiritual. Alírio Cerqueira Filho. Lá ele trata com pormenor, o que não dá para ser feito aqui. Fôssemos falar de cada um, a situação ia bem adiante. Então a depressão em si é um rebaixamento do humor. Nós temos a depressão simples, entre aspas, a depressão pura, o rebaixamento do humor. Nós temos a depressão bipolar, não é essas coisas vulgarizantes que fala por aí. Um dia o marido chega com a cara feia, depois está alegre, a mulher vice-versa, está um bipolar. Não é isso. Depressão bipolar é diagnosticado com critérios sérios. A depressão bipolar pode ser tipo 1, essa que o indivíduo está na depressão, depois está na mania, numa euforia, compra o shopping, etc. Tem uma ideia de fundar um centro espírita. Eu vi um espírito uma vez que era depressivo bipolar. Era presidente de um centro, numa cidade determinada. Ele disse assim: eu acabei de ter uma ideia de fazer esse centro espírita, é uma megalomania. Eu disse para ele: foi uma inspiração espiritual? Ele falou: não, graças a Deus não era uma obsessão. É a ideia sua mesmo, minha mesmo, mas esse tipo 1 garantido. Não tenha dúvida que quando se vê essa megalomania, essas ideias grandiosas, essas euforias extremas, né? O sujeito está sorrindo demais, não é igual o Júlio, que é da personalidade do Júlio sorrir.
Mas se fosse um Júlio mais sério, e de repente ficasse um Júlio risonho, acelerado, Misericórdia. misericórdia. Ou tinha usado cocaína, É verdade. É verdade. ou era bipolar tipo 1. O tipo 2 já não é assim, tem a hipomania. Ele fica numa situação de irritabilidade. E depois, depressão, irritabilidade, depressão, irritabilidade. E tem o bipolar tipo misto, que é muito sutil. É muito difícil. Geralmente gasta 14 anos para diagnosticar um tipo de bipolaridade dessa. Tenta todo quanto é antidepressivo no sujeito, não funciona, etc, etc, até que se chega à conclusão. É uma depressão bipolar expiatória ao máximo. Tá? E depois, porque fica difícil, porque você tem que mensurar o tipo de antidepressivo e o tipo de estabilizador do humor. Por quê? Porque se aumentar o aspecto depressivo, antidepressivo, joga o sujeito do outro lado. Se aumentar o estabilizador, joga o sujeito do lado depressivo. Então é algo expiatório mesmo. Não tenha dúvida, bem expiatório. Mas, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque imagina um familiar assim. Como lidar com um familiar assim? Aquele familiar que você chega, vai conversar com ele, bom dia. Você chega para ele, não fala comigo. Aí depois você está quietinho lá, ele diz, que maravilha, tal. Você viu, o Flamengo ganhou. Mas que coisa estranha. Como a gente lidar com um depressivo em família? O que fazer quando um depressivo está em família? Primeira coisa, ouvir o familiar que está depressivo. Parar com a ideia pouco inteligente, eu ia dizer um palavrão, mas já não estou falando comum, eu não vou dizer um palavrão, eu vou dizer assim, menos inteligente, de que, você está com preguiça, isso é frescura, isso é doença. Então, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir as suas reclamações, às vezes muito descabidas, mas entender que ele está doente. É preciso um ingrediente de caridade, paciência e cuidado ali, incríveis. Porque a gente, quando alguém reclama 2, 3, 4 vezes, a gente já não aguenta. Tem uma piada muito interessante, que um sujeito era esquizofrênico e passava na rua, o pessoal, doidinho aí. Aí ele passava no outro dia, doidinho voltou. Aí passou, no outro dia, doidinho. Um dia esquizofrênico resolveu cortar o pescoço de quem falava. Aí o advogado foi fazer a defesa do esquizofrênico. E chegou e falou, meritíssimo juiz. Olhou para a plateia, olhou para os jurados e, meritíssimo juiz. Olhou para a plateia, olhou para os jurados e, meritíssimo juiz. O que vocês já estão sentindo? Raiva, né? Raiva. O juiz falou, fala logo, doutor. Ele falou, se eu me chamei de meritíssimo juiz 3 vezes, o senhor se irritou? Imagina o réu que era chamado doidinho todo dia, o dia todo. Então nós temos que, esse exemplo tem que ser muito forte para nós quando tivermos depressivo. Você é um depressivo, você não dá conta de fazer nada, você é imprestável. Inútil, né? Inútil. Ele já está num momento muito longe. Então, o primeiro ponto é ouvi-lo respeitosamente. Porque você vai percebendo quando o familiar vai tomando o curso da depressão. Aquilo que eu falei, o que ele gostava de fazer não faz mais. Ele vai se tornando mais taciturno, mais apático. Sentar com ele e dizer, o que está acontecendo? Ver se ele desabafa. Se ele conseguir desabafar, você já deu 50%. Porque aí você já tem como ter mais ferramentas. Ouvi-lo
e dizer para ele o seguinte: eu te proponho a juntos procurarmos ajuda médica e psicológica. Vamos juntos, eu estou com você. E não aquela história do reage. Você precisa reagir. Você tem que sair, andar no Parque Sabiá. Você deu uma volta lá no parque, essa depressão vai embora. Quantas pessoas falam isso? Precisa suar. Gabriela até deu um exemplo, né? Eu vi aqui, dá um monte de roupa para passar, para ver se não melhora, está uma inchada. Ela mesmo falou, não melhora, não tem força. Então, o que um familiar jamais pode fazer é ficar com essa forma de ser, de reagir. Porque é uma situação com outra piada que vocês vão lembrar para o resto da vida. Um sujeito ia na praia com um cachorrinho, desses pequenininho, e viu um cachorrão. E o cachorrinho pequeno é sempre metido a besta. É verdade. E o cachorrão partiu e o dono do cachorrinho falava para ele assim: reage, Lulu. É assim que é você falar para o depressivo. Você está numa situação do pitbull. Ele está na situação do pequenininho. O hamster, como é que é? Ele é hamster. Como é que chama? Pincher. Pincher. Eu sou mal de cachorro. Pincher. Ele está numa situação de pincher. Então nós precisamos entender essa balança, esse fato, balancear esse aspecto. Sermos mão amiga para ele ir ao psiquiatra. Maior parte dos suicídios infantis e juvenis ocorrem por quê? Porque passa despercebido pela família e ele comete o suicídio. Ou não passa despercebido pela família. A família baixa a autoestima daquele indivíduo que nem autoestima tem. Até o ponto de dizer não vale nada mesmo, não sirvo para nada, porque se tem um ponto que o depressivo faz, é perder o apego para a família e perder o apego a si mesmo. O depressivo desapega-se da família e desapega-se de si mesmo. Então é uma ponte muito fácil para o suicídio. A cada 4 segundos há um suicídio no mundo. A cada 20 segundos há uma tentativa. Já teve 2 suicídios no mínimo quando eu comecei a falar até agora. Geralmente são pessoas deprimidas. Dificilmente alguém que não esteja deprimido fala: que bacana, estou tão legal, mas vou suicidar para ver como é que fica. Tá? Eu estou no meu auge agora, então eu vou surfar no suicídio. Não é. É o lado sombrio, doloroso, terrível, tenebroso, ácido da depressão. Hammett conta uma história, faz uma síntese de depressão. Ele diz assim: de um momento para outro, eu só tenho tristeza. Não sei porquê. Esse quadro belo que é a Terra não tem nenhum sentido mais para mim. Essa abóbada celeste, apinhada de estrelas, não passa de um espaço vaporoso, fluido e hostil. Imagina como ele estava num grande momento de felicidade. Para o deprimido tudo é cinza. Quando o deprimido é cego, não tem cinza, porque já está cinza. Tudo é dor. Tudo é dor. Tudo é falta de ar, falta de vontade de viver, de vontade de respirar, perda do sentido da vida. Então o familiar tem que inserir o depressivo em pequenas decisões familiares. Não pode jogar o depressivo lá num canto, porque agora nós estamos com uma política da deshospitalização.
Acabamos com os hospitais, em regra, os hospitais psiquiátricos, porque, era um depósito, não estou falando que não pudesse ser, era um depósito de ser. Aí também, não pode ter uma internação por um tempo maior, porque também não é permitido. Eu pergunto, se tiver um esquizofrênico em casa, que o passatempo dele for andar pelado na rua, como é que você age? Você amarra ele no fundo do quintal? A família tem que começar a buscar alternativas. Estar nos CAPs, estar realmente em a família entender, estudar, averiguar, pesquisar, se interessar pela doença, pelo transtorno mental, a gente não chama mais de doença, pelo transtorno mental. A família tem que se interessar por isso, para que ela realmente dê conta do recado. Eu conheci um caso de um esquizofrênico que era simplesmente trancado dentro de casa. Tinha um quartinho lá dele, ele fazia cocô no chão, comia o cocô, tá? E a família fez um muro, e depois do muro fez um quartinho. Aquilo lá era onde ele convivia. Condenar essa família é fácil. É muito fácil chegar e falar, é um absurdo, tinha que contar de outra forma. Eu não estou dizendo que não tinha, mas se ele fosse da nossa família. Uma vez eu falava para uma pessoa sobre o aborto, dizia, não, minha irmã, não faça o aborto é contrário à lei divina, etc. E é mesmo, e etc. E tal. Ela falou, se eu tiver um filho, você cria? É bom a gente teorizar. Teorizar é muito fácil. Agora nós temos que ver como é que nós tratamos, como é que nós lidaremos, por exemplo, com alguém com a doença mental mais severa. Com a depressão ainda dá. O depressivo, eu mostrei as formas de depressão, ou ele é reclamão, ou ele é acamado, ou ele está legal um dia e está triste outro dia. O depressivo é mais fácil lidar com ele, mais fácil. Não é fácil. Eu costumo dizer que a família faz luto com o depressivo. Luto. Primeiro nega. Primeira fase de um luto é negar. Papai não morreu. Papai não morreu. Não é assim quando você tem um desencarne? Toca o telefone aqui, a gente atende e fala, oi, fulano, sabe a sua mãe? Ah, sim, sua mãe morreu. Eu, para dar recado, seria péssimo. Porque eu já sou assim, direitinho. Sabe? Nada daquela história que o sujeito contou do gato da avó. Vocês já escutaram essa história? O gato da avó o sujeito ligou para a avó, sabe que o telhado de casa é muito alto, a casa assim, pois é, o gatinho estava na comieira, aí choveu, aí o gatinho escorregou, aí ele chegou, terminou o telhado, e aí ele bateu no chão, né, vó? Muito alto, né? Pois é, aí ele morreu. Eu não faria, né, esse eufemismo todo para dizer morreu. Mas quando tem um momento de morte, de desencarne, a primeira reação normal do nosso psiquismo é a negação. Até Maria negou. Último capítulo de Jesus no Lar. Querem me desmentir, leiam e me desmentam. Até Maria, quando Jesus foi para Antipas, ela ainda tinha esperança que Jesus não seria sentenciado e condenado. É verdade. Oi? Me lembro, é verdade. Não está lá? Está lá, é verdade. Até Maria negou. Eu fiz um estudo psicanalítico desse aspecto psicológico de Maria. Até Maria negou. Depois, quando o primeiro momento que a família faz com o fulano, ele não está deprimido, ele está triste. Ela vai passar. Pensamento positivo. Ai, mas eu detesto. Confie com pensamento positivo que tudo vai mudar. Naquele livro de autoajuda. Eu
fala assim, pula do 10º andar e fala assim, eu confio que tudo vai mudar. Vê se você muda a lei da gravidade. Se você mudar, eu vou mudar de ideia. Sem paraquedas. Então a gente tem que ser realista. Para enfrentar a negação, é ser realista. Ele está deprimido. Então esse é um ponto que a família tem que encarar. Segundo aspecto do luto é a raiva. Se a mamãe tivesse chegado antes no hospital, ela teria se salvado. Se aquele médico tivesse atendido ela logo. Isso é uma manifestação de raiva. Vocês já observaram isso? Se não faltasse, porque lá no Mato Grosso não é raiva, lá é realidade. Vou com a minha noiva no fim do ano, já avisei para ela. Lá no estado do Mato Grosso não tem soro antiofídico. Se realmente você for picado por uma cobra, você já está com encomenda para o mundo espiritual para você acabar. Lá eles brincam, corre para Goiás. Se você conseguir chegar em Goiás, você estará salvo. Lá eu tomo banho de chinelo, me enxergo. De crocs. Tá? Para não ser doido. Se alguma coisa mexer embaixo, tem que sair correndo. Segundo ponto, então, é a raiva. Esse depressivo, esse cara é preguiçoso, esse cara sabe, não quer nada com nada, esse cara... Então a família tem um segundo momento com o depressivo, que é a raiva. Depois tem a barganha, que a gente também faz. Oh Deus, se a mamãe se salvar, eu vou frequentar o centro, eu vou sair 2 mundos, não faltarei nunca mais. Né? Se a mamãe se salvar, mas como inconscientemente eu sei que a mamãe não se salva. Aliás, sobre esse aspecto tem um fato interessante. Meu pai, minha mãe, sabem que eu sou espírita. Minha mãe é uma jovem de 89 anos, está bem enfraquecida com uma doença pulmonar, uma enfisema, pronto, bem crônica. E meu pai resolveu levar minha mãe, aspas, em um centro. Não vou entrar no meio. Meu filho, eu vou levar sua mãe no centro. Eu falei, pai, o senhor quer curar o quê, mamãe? 89 anos, pai. Papai está com 93. Lúcio. Curar o quê da mamãe, papai? 89 anos, um enfisema pulmonar andando, pai. Ela está comendo, dormindo, andando devagarinho, pai. O senhor quer o quê? Que ela fica jovem, assim? Alguma coisa do gênero? Eu vou levar. Claro, quem assumiu a carga da minha mãe foi o senhor. O senhor tem todo o livre-arbítrio de fazer o que bem lhe aprover. E eu estou torcendo, pai, para que o espírito que vem atender a mamãe lá não seja um espírito de porco e que ainda enfraqueça mais minha mãe pelo tempo que ela vai ficar sentada, esperando e etc, etc. Mas leve com todo amor. Eu estou aqui orando, e orei. Estou orando, sempre que estou falando. Mas às vezes o ser começa a barganhar. Assim começa a barganhar com o depressivo. Se você melhorar, a gente faz aquela viagem. Sabe? Eu te dou aquele presente. Aí eu faço isso. Você come no McDonald's. Isso é processo de luto infantil que se faz com o deprimido. Isso a família não adianta barganhar, não vai resolver. Ele não pega no tranco. Aí cai no outro processo do luto, que é a tristeza. Aqueles 14 dias de tristeza é normal, viu? Passou de ser patológico. O luto é patológico. 14 dias de choro, mas assim, tudo bem. Mas mais do que isso é patológico. Aí cai na tristeza. Meu filho é deprimido. Minha mulher é tão bacana, às vezes é bom ser deprimida, né? Pega o cartão de crédito, etc. Tem que olhar certos aspectos, fazer um estudo mais amplo, né? Vamos supor que era uma gastona, aí só está na cama, que maravilha, né? Você aproveita e economiza quando ela sair da depressão, você vai fazer uma viagem de cruzeiro com ela, né?
sobrou dinheiro, porque 50 sapatos foram economizados, 39 vestidos da Lênis Branca, etc. Mas fica aquela tristeza. Por que o meu ente querido está deprimido? Deus não está sendo justo. Nossa família, com a minha família, que é incrível, com a família do outro pode. Eu acho lindo certas caridades maternas. Fulana teve um acidente ontem, você viu? Vi, fulana. Estava meu filho e o filho da cicrana. Meu filho se salvou. O filho da cicrana morreu, mas graças a Deus o meu salvou. Oh, Deusinho miserável. Pelo amor de Deus, o meu filho é o que vale, o filho do outro não vale. Então na minha família pode ocorrer a depressão, nada há de estranho que ocorra na minha família. Chico Xavier teve um fato interessante. Quando José, irmão do Chico Xavier, morreu, deixou herança para o Chico, a viúva e os filhos. E tinha um de colo, que ainda era deficiente. Porque o Chico, a prova do Chico também era boa, né? Tinha que ser assim, a nível Chico Xavier. Só. E ele levou a cunhada, e a cunhada enlouqueceu, como falava aquele tempo. A cunhada teve um surto esquizofrênico, diríamos nós hoje. Porque não deve-se mais falar de loucura. Hoje não é boa política dizer loucura. Quando vocês forem comprar aquela torta, que vocês chamavam de nega maluca, não façam mais isso. É uma torta afrodescendente com distúrbio psiquiátrico. Por favor, não caiam nessa situação. Aí o Chico levou a sua cunhada, então tida como louca, né? E chegando lá em Belo Horizonte, deixou aquele tempo no manicômio e voltou. E aquele bebê chorava. E o Chico com ele, mas eu não sou mãe, eu não tenho jeito, não dá, e tal. Emmanuel chegou e falou: o que foi, Chico? Tinha umas perguntas do Emmanuel, pelo amor de Deus. Emmanuel, para mim, era um óbvio mentor, uma mistura de obsessor com mentor. Pelo amor de Deus. Ele chega para o Chico e fala assim: o que foi, Chico? Aí o Chico conta a história, né? Sofrido. O Emmanuel olha para ele e fala: ué, Chico, a dor Xavier é maior do que a dor Oliveira, do que a dor Silveira, que você atendia. Não, né, mãe? Não aguenta não, Chico. Mas, Emmanuel, vai demorar? É a pior pergunta que se deve fazer espírito. É o tal de tempo. Dá tempo de espírito é uma catástrofe. Vai demorar, Emmanuel? Ela lá, porque o Chico falou: bom, já que eu estou ferrado mesmo, pelo menos eu vou ver a duração disso, né? Vai demorar? Logo ela estará no convívio de vós. 2 anos. Então, quando o Espírito fala para mim: vai ser logo, eu falo: é depois de 2 anos ou é de 2 anos? Então a tristeza nossa não pode ser uma tristeza com um depressivo familiar, não pode ficar triste com um depressivo. Tem que deixar o depressivo tomar pequenas decisões dentro de casa. Não pode colocar o depressivo no colo e fazer apenas, digamos, que a existência fique ao redor do depressivo, senão a família adoece. Na dependência química, se tem a codependência da família. A família do dependente químico adoece com a codependência química. A família do depressivo, se não tomar cuidado, ela fica codepressiva. Então ela tem que saber que ela não é a única responsável pela felicidade e infelicidade do outro. Se ela contribuir, fizer o máximo que ela pode fazer, que eu falei: escutar, aceitar, buscar ajuda médica, terapêutica, não diminuir a autoestima, não ficar reagindo pro pitbull, né? No caso, pro pincher, do deprimido. Se a família fizer tudo que é possível a família fazer, a família tem que ter bons hábitos também, tem que praticar esporte, tem que
passear, tem que namorar, senão ela também fica deprimida. É a codepressão. E tem que deixar o deprimido tomar pequenas decisões dentro de casa também. O deprimido tem um certo grau de vontade. Ele está às vezes desmotivado, mas ele tem um certo grau de vontade. Participativo, né? Participativo. Tem que ter uma participação. Agora, o que não pode a família deixar é o deprimido tomar decisões grandes, decisões vultosas, decisões realmente, desculpe a redundância, decisivas. Isso não pode. A família não pode deixar. Vou mudar. Isso é uma decisão perigosíssima. Por exemplo, a família não vai poder deixá-lo tomar essa decisão em um estado depressivo. Esse é um exemplo. Levar a sério quando o deprimido fala que vai suicidar. Cachorro que late não morre. Um monte de que latiu suicidou. Então é importante ver isso. Não é assim. Tem que observar muito bem a fala do deprimido. Principalmente se o deprimido estiver em risco, naquele estágio que tem risco de suicídio, não saia de perto do deprimido. O deprimido mora no 20º andar. Você sai para passear, vai para a janela, namora a janela, fala, poxa, aqui que é tudo de bom. Foi-se. Então tem que a família estar atenta, lidando com a depressão com atenção. Porque aquele deprimido que pede ajuda, aquele deprimido que fala em suicídio, é fácil você já ajudar. Difícil é aquele que não se abre. E os suicídios masculinos são muito mais letais do que os suicídios femininos. Mulher geralmente toma remédio. Remédio não necessariamente mata, e às vezes ainda tem que fazer lavagem estomacal. Homem geralmente toma chumbo. Pega uma pistola, põe no conduto auditivo e puxa o gatilho. Ou pula. Geralmente os suicídios masculinos são muito mais letais do que os suicídios femininos. E o depressivo, então, nosso familiar, nós temos que olhar esses critérios todos. É do sexo feminino, é do sexo masculino? Tem um certo medo? Porque tem aquele que, eu vou suicidar, então vamos. Não vou. Eu tenho uma história, olha só. Vou parar no horário certo. Uma vez eu, de ônibus, sentei do lado de uma mulher. Em 1 hora a mulher contou tanta desgraça. A viagem era de 14 horas. Eu fiquei pensando, nossa senhora, nas 13 horas eu não vou suportar. Eu virei para ela e disse assim, tudo isso que a senhora está falando é um problema. Minha vida não vale nada, eu não vale nada, não vale nada, etc. não vale nada. Mas eu percebi que ela não estava tão deprimida assim. Eu falei, na próxima parada eu vou resolver o problema da senhora. Eu vou encerrar a palestra com essa fala. A senhora vai resolver o meu problema? Sem dúvida nenhuma. O que a senhora vai fazer? Eu vou comprar uma corda para a senhora se enforcar. O senhor está doido? Eu nem namoro a minha vida. Ela fez um discurso da vida, eu fiquei escutando. Ela me deu uma maior bronca, disse, a senhora viu como isso aqui é uma coisa maravilhosa, que a senhora não tinha citado em nenhum momento das desgraças que ela tinha falado para mim. A senhora ama a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, a senhora ama a sua vida. Então o resto é periférico. O central mesmo é a sua vida, a senhora ama. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois agora, vamos pensar nisso no resto das 13 horas. Agora quem vai observar sou eu, pensei. Agora nós vamos contar a história de vida. Se a senhora desencarnar, a senhora vai escutar a vida por um monte de tempo. E vida em abundância, diria Jesus. Então, o que eu queria trazer para vocês sobre lidando com a depressão em família eram esses aspectos. Sermos, acima de tudo, humanos com os nossos familiares depressivos. Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. É bom a gente observar isso.
Depressão não escolhe cor, sexo, religião. Certa feita, porque espírita acha que espírita não deprime. É uma crença que certos espíritas têm. Eu estava no workshop com o Divaldo, gostei demais de uma pergunta que formularam a ele. Divaldo, quem não deprime? Ele respondeu lapidarmente, quem não tem cérebro. Quem tem cérebro pode se deprimir. É lógico que a doutrina espírita nos dá muitas ferramentas para trabalharmos com a depressão, mas a depressão precisa ser tratada medicamentosa e psicoterapeuticamente falando. A menos que seja muito leve, às vezes só a psicoterapia resolve. Mas em regra, consulte o psiquiatra. Ah, psiquiatra é médico de doido. Não. Enquanto você vai a ele, não tem problema. Será problema quando ele vira até você. Aí realmente a coisa se inverteu. Então, vá até ele caminhando assim, alegre, né? Levando os seus problemas, escutando a opinião dele. Porque senão um dia talvez ele tenha que vir até você. Aí sua situação já vai raiar aí com esquizofrenia, alguma coisa do gênero. Combinei com o Júlio, essa pessoa maravilhosamente risonha, querida, que eu deixaria o resto, eu cumpri o tempo, eu deixaria o resto para o questionamento. Eu estou à disposição. Se vocês não fizerem nenhum questionamento, vocês estão em débito com os espíritos. Porque eu estou aqui. Eu vim para isso. O que eu não consegui responder, eu peço tempo, igual no jogo é vôlei, o que é aqui que pede? Pede tempo. Vôlei. Então, eu peço tempo e respondo depois. Pois não. Vamos lá?